Bom, eu ouvi atentamente a exposição do L'Oriel, achei muito interessante a questão de Portugal. Até quando eu estive em Portugal, a gente sente algo diferente em Portugal. Realmente existe uma conexão interior nossa com aquele país. E eu ouvi também a explanação da Rochelle com relação à transcendência. Isso é um tema central para mim, eu gosto muitíssimo de estudar a transcendência. E de minha parte, acrescentaria uma questão que é como as pessoas descobrem ser conservadoras, né? Como é que elas se veem conservadoras? Porque o termo não ajuda. A juventude não gosta. A juventude quer progresso, então o progressismo já tende a puxar a juventude, o próprio termo, a própria nomenclatura. Mas eu noto que a gente se descobre conservador quando a gente conecta com a regra de ouro do conservadorismo, que é a realidade, a observação da realidade como base argumentativa, inclusive, muito mais ligado a uma distopia, não é propriamente uma distopia, mas ele está entre a distopia e a utopia. O conservadorismo preferirá a distopia. Ele não entra na onda das utopias. Essa é uma regra de ouro. Se a regra de ouro é muito cara a mim, eu gosto de observar a realidade, como ela se apresenta a mim, não menos reluzente, podemos chamar de regra de prata, ou não menos importante, é a regra de não hipotecar o futuro das próximas gerações. Esse é um aspecto bastante prático, uma questão pragmática, básica. Você não pode, por dever moral, comprometer as próximas gerações. Questão de ética básica e uma ética atemporal. Olha que parte interessante isso, né? Ética atemporal. E isso eu vejo com muito bons olhos, porque a questão hoje, gente que passou por o governo petista, passamos por uma série de problemas que comprometeram muitíssimo as próximas gerações, a gente percebe que esse compromisso moral de, enfim, ter o controle das contas públicas, ter controle das coisas, não abusar, não passar do ponto, uma regra da moderação, essa é uma regra importantíssima. Então, falar em conservadorismo e contrapor conservadorismo ao que se chama hoje em dia de progressismo, que na verdade não é progresso, isso na verdade está mais em relação com o regresso, através de um pensamento russoniano, né, aquela figura do selvagem nobre, de uma volta ao passado, uma volta romântica ao passado. Então, quem se autodenomina hoje progressista, na verdade não é progressista, é regressista, e no sentido ruim do termo, não no sentido positivo, né, um saudosismo positivo, é um saudosismo negativo de algo que não dará conta, por exemplo, de sustentar 7 bilhões de seres humanos se alimentando adequadamente. Então, essa volta ao passado russoniano eu acho negativa em termos políticos. Mas, enfim, uma coisa importante também, dentro de outra ideia conservadora, é o respeito ao passado, não é idealização do passado, não é essa volta russoniana romântica ao passado, é um respeito ao passado de que falou, inclusive, a Rochelle, no sentido de gratidão, no sentido de reconhecer o valor da arte medieval. Aliás, em termos de arte, a arte moderna, eu visitei alguns museus, deixa muito a desejar, muitíssimo. Perdeu-se muito com a desfiguração do belo, né, essa desconstrução do belo. Então, tudo passa a ser belo. Não é assim. O belo tem um altíssimo grau de subjetividade, sim,
Mas nós não podemos achar que tudo é belo. Se eu esmagar um inseto aqui no chão da minha casa, não será belo aquilo. Você pode, inclusive, ter uma arte contestatória, uma arte, mas será arte. A arte contestatória não é qualquer coisa contestatória. Então, a gente tem que diferenciar a arte da não arte, belo do não belo. Isso é muito interessante e é o ponto que eu fecharia assim, a questão conservadora. Uma perspectiva jurídica do que falava a Rochelle, em termos transcendentes, trazendo para uma perspectiva mais mundana e jurídica, justiça dos homens, existe uma diferença básica entre buscar a própria felicidade, o que é legítimo a busca da felicidade através de meios lícitos, dignos. Ninguém aqui é contra a felicidade. Mas você não detém o direito à própria felicidade. E, aliás, é a base, a diferenciação básica entre a Constituição norte-americana e a brasileira. Numa você tem o direito a buscar a felicidade, na outra, a Constituição brasileira, de 5 de outubro de 1988, promulgada em 5 de outubro de 88, pelo Ulisses Guimarães, que levantou a Constituição lá no Congresso Nacional, foi aquela festa, papel picado e tudo mais. Essa Constituição traz a você um direito falso, porque é impossível delegar este direito a quem quer que seja, mas o direito à própria felicidade. Então, a Constituição e a sociedade, por dever jurídico, deve suprir todas as necessidades do cidadão. Tudo, até lazer tem na Constituição. Nós temos que prover até o lazer do cidadão. Então, ninguém é contra o lazer, obviamente, mas há uma diferença entre buscar a felicidade e ter direito à própria felicidade. Então, o conservador, pelo que me parece, enxerga essa diferenciação. Ninguém cultua a infelicidade, longe disso, mas há que se compreender a realidade. A realidade é o que ela é. Eu não estou aqui para falar mal do ser humano. O ser humano, nós somos capazes de grandes coisas, mas achar que o ser humano é um anjinho barroco com asinhas de algodão doce, não é, e tocando harpas de algodão, não é assim. Então, nós temos que enxergar essa realidade e me parece que os sociais-democratas, também chamados de progressistas, dê o nome que quiser, os socialistas, os comunistas, existe um pessoal que imagina a utopia como base argumentativa e esperam, olha, eles constroem uma sociedade baseado no que o homem deveria ser. Então, este é o grande problema. A parte disso, tem um outro cenário que eu gostaria de comentar, que também a fala da Rochelle me remeteu a inúmeras reflexões. Eu estudei um filósofo norte-americano chamado Ken Wilber, pouco conhecido, e ele traz uma questão. Haveria como conciliar os pronomes eu, nós e isso? Em outras palavras, o belo, o ético e o verdadeiro, o subjetivo, o coletivo e o objetivo? Há como conciliar isso? Essa é uma questão polêmica em termos políticos. E eu tendo a acreditar que sim, que há como conciliar a jurisdição individual, personalíssima. E quando eu falo, jurisdição do eu, do pronome eu, o que eu quero dizer? Ele representa o quê? O subjetivo, justamente a jurisdição do belo, do estético, do personalíssimo, do meritório. Eu tenho mérito, então é meu, da propriedade privada. Olha, esse é meu já remete à propriedade privada. A jurisdição, por sua vez, do nós, muito mais envolvida
com pessoas conservadoras, a jurisdição do eu, ela é mais atraente a, por exemplo, libertários. O próprio liberalismo clássico tem uma tendência a estudar, a pesquisar essa jurisdição, chamada jurisdição do pronome eu, do indivíduo. Então, a jurisdição do nós seria justamente o ético, social, coletivo, e depois a jurisdição do verdadeiro, que o Wilber chamou jurisdição do isso, que é o objetivo verdadeiro, enfim. Em termos políticos, se a gente pegar esse caldeirão todo, esse caldo todo, e colocarmos em termos políticos, a gente, por exemplo, tem um Hayek, que vai falar em ordem espontânea, aí ele vem com o livre mercado, que faz parte da ordem espontânea, mas eu particularmente colocaria nesse caldeirão, por exemplo, uma certa moralidade tradicional, que também é uma ordem espontânea, não podemos esquecer disso. E nós temos um problema aí, já de cara, o livre mercado. Ele consegue conviver com a ordem espontânea e uma ordem moral, não é só espontânea, uma ordem moral, ele convive, livre mercado e ordem moral, eles conseguem conversar? Essa é uma questão. É a questão. A solução revolucionária para essa questão seria destrói tudo e implementa uma outra coisa baseada num poder econômico centralizado, e desde que eles estejam no poder, eles advogam isso, né? O poder centralizado, senão eles vão ter o discurso, obviamente, da descentralização, mas esse discurso vindo dos revolucionários é um discurso completamente falso. O coração revolucionário, ele é centralizador, e outros são mais honestos e assumem essa questão centralizadora. Então, a solução revolucionária definitivamente não me agrada nem um pouco. Existe uma solução liberal para esse conflito, que é justamente a diminuição da intervenção estatal ou de uma ordem moral, diminui isso e oxigena o livre mercado. Essa é a solução liberal. Quando eu me refiro esse liberal, eu estou me referindo ao liberalismo clássico europeu. Não me refiro ao liberal norte-americano, porque daí é uma conotação completamente diferente. Então, nós temos essas duas soluções. A solução liberal me agrada até a página 3. Até a página 3. Porque eu prefiro outra solução. É aquela que admite a oxigenação do mercado, porém, e atenção para a próxima palavra, porém, conservando a ordem moral. Conservando a ordem moral constituída. Isso é muito importante. A ordem do que é certo, do que é ético, enfim, daquilo que é moral. Quando eu argumento isso, Rochelle, as pessoas me perguntam, e eu dou razão às pessoas quando me perguntam isso. Tudo bem, Tom, tudo bem aí, sabichão, mas o problema é saber quem dita essa ordem moral. Quem é que dita essa ordem moral? Então, aí a gente abre para um outro problema. Aliás, gostaria muito de escutar a opinião da professora Rochelle sobre esse problema. Vou expor a minha opinião. Se a gente pegar Smith, Burke, o próprio Oakeshott, eles não veem necessariamente um conflito entre o livre mercado e a ordem moral. E eu tendo a concordar com eles. Agora, pode haver conflito. É inegável. Pode haver conflito por ignorância, por qualquer outra situação. Mas, contudo, se tivermos, atenção novamente para a próxima palavra, se tivermos consciência de que o livre mercado emerge e prospera muito melhor, de forma muito mais otimizada, a partir de uma boa ordem moral,
teremos consciência de que a paz entre o livre mercado e a ordem moral pode existir. A conciliação entre livre mercado e ordem moral pode e deve existir, na minha opinião. Ela deve existir. Ela nem sempre existe, a gente percebe muita briga por aí, mas eu sou um fomentador, ou eu tenho esperança que essa situação de harmonia possa existir. E eu vou até mais longe. O livre mercado tem muito a ganhar, muitíssimo a ganhar, se ele entender que a base para que ele prospere é justamente uma ordem moral constituída. Agora, eu não esqueci da pergunta, né? Quem dita essa moral? Quem dita essa moral? Essa é uma questão central. Uma resposta conservadora, eu diria, quem vai ditar a moral é uma ordem transcendente. Uma ordem transcendente. Eu poderia arriscar aqui outra resposta. Não que eu discorde dessa, eu concordo com essa primeira possibilidade, mas eu tenho outra resposta. Também pode ditar a moral instituições autônomas. Instituições autônomas, a principal delas, a família, por exemplo. A família é uma instituição autônoma e dentro da família existe uma ordem moral ali. Eu protejo os membros da minha família. Eu, por exemplo, no meu caso, eu sou casado, nossa, gente, quase 25 anos, né? O tempo passa rápido. Então, eu sou casado há muito tempo, tenho 2 filhos. Existe uma ordem moral dentro da minha família. Eu, por exemplo, me sinto no dever moral de pagar os estudos para os meus filhos e eu tenho muito mais esse dever em relação aos meus filhos do que em relação ao filho do meu vizinho, por exemplo. Embora eu goste muito das crianças do meu vizinho, eles vêm na minha casa, eu adoro aquelas crianças, mas eu me sinto moralmente muito mais responsável por pagar os estudos dos meus filhos. Então, é uma obrigação moral. A família, ela dita obrigações morais. E, na minha opinião, ao invés de apontar o dedo, nossa, quanta opressão, quanto... Eu vejo como uma ordem ultra positiva. Mas não é só a família, temos também entidades civis, facultativas, né? Eu respeito muito as entidades civis facultativas, assistenciais. Então, as pessoas se unem em prol de uma causa assistencial, né? Prestar assistência, ajuda a quem precise. Gosto muito mais e acho muito mais efetivo um vínculo facultativo do que um vínculo obrigatório. Então, o maior exemplo do vínculo obrigatório, o exemplo de que não dá certo, é o Estado, né? Que pega o imposto, eu vou pegar esse imposto e vou, teoricamente, fazer assistência com esse imposto. Isso não dá certo. As pessoas... tudo vai para um poder central lá em Brasília, e ele lá em Brasília, ele nem sabe da necessidade que, por exemplo, a população de Jundiaí, onde eu resido, a cidade que eu gosto muito, aqui em Jundiaí, a população... Qual é a necessidade do pessoal carente aqui em Jundiaí? Alguém aí de Brasília sabe me dizer? Não sabe, os políticos não sabem dizer isso, porque eles estão longe de Jundiaí. Então, eu gosto muito dessa questão, quando se fala em assistência, em ajudar as pessoas, as questões voluntárias, o pessoal se unindo para ajudar, sei lá, o vizinho, a comunidade local. Eu acho muito mais efetivo do que ficar um poder central. Manda o dinheiro para longe e depois até voltar é um problema. Aí é uma pena o Luiz Felipe não estar aqui, porque eu gostaria de provocá-lo com questões que ele é especialista, né? Inclusive essa estrutura do Estado, a questão, não sei se vocês que estão nos ouvindo sabem, 70% da arrecadação tributária
vai para a União Federal, vai para Brasília. 70%. 25% para os estados e míseros, pasmem, míseros 5%, na verdade um pouco menos, 4,65%, fica com os municípios. A comunidade local vive com menos de 5% do que ela produz em termos tributários. Então, novamente, temos uma questão moral aí. Então, antes de mais nada, conservadorismo, ele vai ser contra ou a favor de alguma coisa, neste caso contra, por uma questão moral, a motivação é moral. O liberalismo clássico, ele vai ser contra, radicalmente contra a questão dessa concentração de poder na União, mas não por uma questão propriamente moral, é porque não funciona. Né? É uma questão mais pragmática de não funcionar. Agora, podemos conciliar isso? Olha, não funciona e não é moral, então vamos deixar os municípios com o que eles produzem, com uma fatia maior da produção. Então, todas essas questões estão ligadas às 4 tendências políticas que as escolas hoje em dia não ensinam, ou algumas disciplinas, para ser justo, né, algumas disciplinas não ensinam para os alunos. As 4 principais perspectivas políticas: conservadorismo, libertarianismo, ou seja, libertarianismo basicamente é a ausência de Estado radical. Não há Estado, ferramenta dos libertários é o anarcocapitalismo. Depois, o liberalismo clássico, estilo europeu, admite Estado, um Estado enxuto, esbelto, né, barriga tanquinho, por questões de praticidade, por questões de que assim funciona melhor, assim uma sociedade prospera. O conservadorismo, que eu já falei, que vai ter uma tendência a concordar com um Estado um pouco mais enxuto, não tão enxuto assim, mas um pouco mais enxuto, mas não por questão meramente funcional, mas por valores morais em torno disso, por ser mais ético assim, essa é a questão. E depois, chame como quiser, né? Os socialistas, comunistas, social-democracia, os progressistas, tem muitos nomes softs hoje, né? Que é a postura, no fundo, revolucionária e também tirânica, porque junto com o poder central, junto com a subversão da ordem, a eliminação do que existe e concentrando poder, isso, na minha terra, aqui no interior do estado de São Paulo, linguagem simples, né? Linguagem caipira, no bom sentido da palavra, é tirania purinha, ditadura. Então tem essas questões aí para a gente discutir, né? Então, a resposta de quem dita a moral é isso: resposta conservadora, ordem transcendente, entidades civis, resposta liberal, pouco importa quem dite, desde que tenhamos liberdade, o que importa é liberdade. Essa é uma resposta que gira em torno do liberalismo clássico. A resposta libertária é ninguém dita moral, né, não tem moral. E a resposta revolucionária é eu dito a ordem, subvertendo-a. Essa é a questão. Então, tem isso, né? Eu gosto da resposta que coloque a ordem moral ligado à transcendência, em respeito a leis que eu considero imutáveis, que regem o universo. E, enfim, essa é a minha resposta. Os conservadores parecem que eles mais reagem ao invés de agir. Né? Na sua perspectiva, como manter, como construir uma mentalidade conservadora, uma cultura conservadora, num país que tem
instituições débeis, sustentadas por relações comerciais de fundo revolucionário. Para o Tom, até onde o sujeito pode estar ou não, conservadorismo, até onde o sujeito pode estar ou não sujeito à esfera da lei. Ou seja, até onde a lei pode interferir ou não na vida da pessoa. Bom, da parte que me toca aqui, muitas reflexões passaram por minha mente a partir do discurso da Rochelle. Ela falou inicialmente sobre a razão, tal. Bom, aí é muito engraçado, né? Porque eu adoro a razão, gosto da razão. Agora, nada mais racional do que saber os limites da razão. Esse é um ponto aí, né? Os limites da razão, até onde a razão chega. Será que alcança a transcendência máxima? Essa é uma questão aí, eu deixo em aberto. Mas, enfim, o problema até, Rochelle, é que a política parece que deseja tomar o lugar da transcendência. Eu até provocaria os meus amigos esquerdistas com a frase, né? O Estado proverá. Parece que a inspiração, eles têm que rezar para o Estado, né? E não é bem assim, né? A questão moral é você tem que prover a você, você tem que se bastar, não é estendendo a mão para o Estado, né? Até porque, pela questão moral, você tem que se dar conta de que você tira do Estado, alguém está pagando essa conta, você está tirando de outra pessoa, nada contra um assistencialismo básico e tal, mas nós temos que ter noção disso, né, de que o Estado não é algo que cai, benesses sociais caem e ninguém paga essa conta, não prejudica ninguém, não, prejudica sim, custa para alguém. Então, isso tem que estar sobre a mesa. Não estou falando para não fazer, ao contrário, tem causas que me tocam muitíssimo e me comovem até, mas temos que entender que erário público não é brincadeira. Vamos, a Lei Rouanet, vamos dar um dinheirinho aqui para o Chico Buarque, para o Jô Soares, sabe? Não é assim, dessa maneira que se trata o erário público, porque cada dinheirinho que você dá do erário para esse ou para aquele, sabe, o Chico Buarque, sei lá quem, será que é a prioridade? Será que você não está tirando de um leito de hospital, não está matando alguém efetivamente? Matando alguém? Então tem que tomar muito cuidado. E outra, e erário público você acumula, você poupa o erário público através de sangue, suor e lágrimas de um povo, com o imposto, o aumento da gasolina. Vamos perguntar para a população se alguém está contente com o aumento da gasolina de ontem, anteontem. Não, então isso aí vai para o erário. Quer dizer, de que maneira você trata o erário público? Essa é uma questão importante aí para a gente raciocinar sobre. Não é que caiu do céu, né? A benesse social cai e ninguém paga a conta. Não, a conta é paga. E é paga geralmente por você que está nos assistindo. Quando você acende essa luz aqui, você tem 100% de tributo em cima dessa luz. Quando você compra alguma coisa, você paga o tributo. Enfim, a questão que foi direcionada a Rochelle, né, se os conservadores somente reagem ao invés de agir, e a segunda questão, como construir uma cultura, uma alta cultura, vamos dizer assim, com instituições débeis. Ok, a primeira questão eu ousaria responder ao L'Oréal, veja só, os conservadores, em geral, eles reagem mesmo, porque eles estão trabalhando, eles não têm tempo disponível para ficar pensando no mundo, reconfigurando o mundo. Eles têm que trabalhar e pagar conta. Tem filhos, né, para começar, tem filhos, tem que dar conta lá da educação dos filhos, que não é só grana que vai, é tempo, dedicação, tem toda a questão afetiva que a gente se derrete todo pelos filhos, enfim,
Aquilo consome tempo. Então, o conservador, em geral, está trabalhando. O liberal também. O liberal, em geral, está trabalhando. Quem é que tem tempo para as ações? Eu não vou falar o português claro, porque o adjetivo é grosseiro, mas aquele que não está trabalhando. Né? Tem adjetivos para isso, né? Mas aquele, vou me manter assim, aquele que não está trabalhando, não está estudando, aí ele está em casa pensando como o mundo pode ser, como seria bom se isso acontecesse, se aquilo acontecesse. Então, o liberal, o conservador, em geral, ele não age, ele somente reage porque ele tem mais o que fazer, está preocupado com outras coisas. Quando batem a carteira dele, começam a perturbar a família dele, roubam o futuro dos filhos dele, porque vamos lembrar que esse pessoal aí está comprometendo as próximas gerações. Arrebentaram praticamente as 5 maiores instituições do país, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, os fundos de pensão. Arrebentaram o Brasil. Obviamente comprometeram a próxima geração. Aí quando o pessoal se dá conta, aí o pessoal começa a agir. Então, nós temos também o problema disso, como o Luriel bem coloca na pergunta, são as instituições. É lei Rouanet para todo lado, etc. E a segunda pergunta é mais importante que a primeira. A primeira também é importante porque é o diagnóstico. A segunda é o tratamento. O que fazer diante disso? Bom, eu arriscaria, como a Rochelle, também não sei a princípio o que fazer, mas eu arrisco alguma coisa. Por exemplo, enfrentar o problema galhardamente. Simples assim. Todo mundo sabe, estive à frente, estive ativamente participando dessa questão aí do Brasil, das ruas e tudo mais. Cheguei a pagar caminhão de som do meu bolso, cheguei a subir em cima de caminhão, enfim, tentei ajudar de todas as formas que estavam ao meu alcance. Essa é uma postura. Outra coisa, fazer hangouts como esse aqui é outra situação. Vamos pensar sobre o problema. Então, a questão de como agir é isso, combater. Eu, por exemplo, escola dos meus filhos, tinha professor tendo ataque histérico em sala de aula, rasgando revista Veja e falando que o pai de um mocinho lá, porque trabalhava no Citibank, era imperialista, não sei das quantas, tal. A criança, imagina, né? É um ato até de covardia, né? Pegar um adolescente que não sabe nem se defender direito e fazer isso com o adolescente. Então é uma lavagem cerebral em sala de aula. Eu fui lá no colégio. Eles implementaram uma época no colégio caro, tal, implementaram o que? Ter nota coletiva, socialização da nota. Então, 2 aluninhos faziam a nota, eles sorteavam um mais limitado, o outro mais esperto, os 2 faziam a prova e a nota era dos 2. Então, isso existe, gente. Eu fui em reunião me colocar contra isso aí, e tive que brigar muito no colégio dos meus filhos para despetizar o colégio, e assim foi em toda a minha vida acadêmica. Inclusive agora faço faculdade de filosofia, tem disciplina que é uma piada, defendem a diversidade dos autores, tal. Eles apresentam os autores na disciplina, aqui a gente tem diversidade. Durkheim, Paulo Freire e o Bicudo, o brasileiro Hélio Bicudo. Eles têm diversidade, apresentam 3 autores. Está lá no material didático, eu tenho, até imprimi, guardei aqui para servir de documento. Quer dizer, que diversidade é essa? Toda a pauta está lá, toda a pauta, aquela pauta, né, que nós sabemos qual é. Uns contra os outros. Então, a pauta que fomenta o racismo, né, fomenta
cotas raciais, isso tudo, aquela coisa de nós contra eles, é pobre contra rico, homossexualismo contra heterossexualismo, é tudo um contra o outro. E é uma pauta errônea. A pauta correta é um ajudando o outro, um auxiliando o outro. Essa é uma questão importante. Bom, a pergunta aqui que o professor fez à minha pessoa é o seguinte: até onde a lei pode interferir na vida das pessoas? Essa pergunta, ela parece simplesinha, bobinha, mas ela é muito profunda e é uma pergunta que todo curso de direito deveria começar por ela. Vejam, nós temos duas jurisdições, dois territórios importantíssimos. Um é o território onde você pode. Você pode. Então, onde você pode? Você tem liberdade, é o território do personalíssimo, do estético. Eu, aqui no fundo, né, eu tenho quadros aqui e eu escolhi porque eu acho bonito. Pendurei quadros na parede da minha casa. Tenho os meus livros. Eu compro o quadro que eu quiser, estudo os livros que eu tenho mais afinidade. Então, você pode muita coisa. Então, essa é a jurisdição do eu, do personalíssimo, do meritório, do estético. E você tem uma outra jurisdição, que é a jurisdição do nós, do ético, do coletivo. O direito, minha gente, ele vai atuar nessa jurisdição do nós. Dá um exemplozinho bobo, bem bobinho mesmo, para a gente entender facilmente. Se eu quiser pintar a calçada, a rua inteira, que é a minha rua, eu tenho que reunir com os meus vizinhos para a gente decidir coletivamente a cor da rua. Agora, no meu quarto de dormir, na parede aqui do meu escritório, da minha casa, escritório, estou na minha casa, eu pinto da cor que eu quiser. Não é pauta coletiva, não é pauta da rua. Então, essa é uma questão que só cabe ao indivíduo decidir. Outra que é muito engraçada até, estou olhando, eu olhei para o lado aqui, vi a tomada, essa tomada jabuticaba que inventaram aí de 3 pinos, que não funciona nenhum aparelho aí nisso aí. A tomada que eu coloco dentro da minha casa é responsabilidade minha. O Estado não deveria se imiscuir nesta questão. Então, quando o Estado passa do ponto e passa a determinar situações que são da jurisdição do eu, do personalíssimo, a jurisdição do indivíduo, isso tem nome. Ele passa a ser tirânico. Estamos diante da tirania estatal. Então, aonde o direito atua é na jurisdição do coletivo. E o problema, L'Oreal, eu compartilho contigo uma coisa gravíssima que acontece. Quando algumas disciplinas estudam essa jurisdição, como é o caso do direito, que há um estudo da jurisdição do coletivo, a tendência das pessoas, o direito é muito bonito, ele encanta, mas a tendência nossa é achar que aquilo é tudo. Aquilo é uma panaceia salvacionista. Eu vou salvar o mundo através do direito. E aí a gente encontra o canto da sereia. Porque quando a gente faz isso, a gente passa a ser tirano, opressor. Passa a ser déspota, ditador. Então, até onde o direito vai? Até onde a sua jurisdição coletiva, social, permite. Aquela jurisdição absolutamente personalíssima, eu não posso atuar no outro, o direito não pode atuar, a Rochelle não pode atuar, ninguém, é do outro, o outro, cabe ao outro atuar. A escolha é dele, livre-arbítrio é dele. Só fazendo observação
importantíssima, e vice-versa. Quando o indivíduo tenta tomar conta do todo, ele passa a ser o tirano individual. Só que essa tirania é mais fácil, essa tirania qualquer um enxerga. A outra tirania coletivista é mais difícil de enxergar, por isso que eu dou tanta ênfase nela. O tirano individual, todo mundo que tem família, tem sempre uma tia, um tio, alguém mais, né, o ditadorzinho mandão ali. Todo mundo sabe que existe tirano individual, mas existe uma tirania coletiva, habilmente manipulada por certos segmentos políticos, como politicamente correto, que ceifa o debate, com toda uma agenda orquestrada para comandar e dominar a jurisdição do nós, praticando, portanto, a tirania do coletivo, que muita gente já descobriu que é a ditadura da maioria, que a turma confunde com democracia. Não tem nada a ver com democracia, não. A democracia é outra coisa. Isso que fazem, que tem no Brasil, é ditadura da maioria. Espero ter respondido a sua pergunta, Loriel. Obrigado, gente. Muito bem, eu tenho pouco a acrescentar, Rochelle. Concordo, tendo a concordar com suas palavras. Eu, se fosse fazer um resumo aqui da ópera, seria uma ética atemporal, valores que... Atemporal talvez seja uma pretensão muito grande de minha parte, mas aqueles que pelo menos sobreviveram foram testados e aprovados pelo tempo. A gente tem que tomar cuidado com esses novos paradigmas fashions, né? O fashion, o novo, a salvação fashion, né? A salvação da moda. Então, agora, se fizermos isso na sociedade, teremos aquele resultado, né? Essa situação de você prever como o mundo deve ser, e principalmente o grande problema é desconsiderar o indivíduo. Você acha que conhece a reação daquele indivíduo diante de determinado problema. E muitas vezes a reação não é a que você espera. O indivíduo não quer nada daquilo, ele quer outra coisa. Então, é uma situação. Agora, você poderia falar, mas tem alguma coisa de errado? Ele querer outra coisa? Eu posso obrigá-lo a fazer tal coisa? Aí entra a jurisdição do eu, a jurisdição do nós, a questão do mérito, né, o personalíssimo, o meritório, o subjetivo, isso de um lado, e do outro o coletivo, o social, o ético. Então, essas duas jurisdições a gente tem que encaixar, né? Isso tem que conectar de alguma forma, ou até, por que não dizer, reconectar. Então, essa questão é importantíssima. Com relação ao Partido Conservador, que o Loriel deixou aí a questão, e até a Rochelle falou, é melhor mudar o nome, porque conservador todo mundo detesta. Veja, como esse pessoalzinho dito aí, socialista, progressista, social-democrata, etc., como eles fazem bem o jogo da narrativa. Eles conseguem narrar de um jeito que as próprias palavras já te convidam, te seduzem para um lado. Então, ele pega toda uma legião, uma massa de gente que não se aprofunda. Então, você fala assim, você é conservador, você quer ficar o termo, o resto da vida como você está? Não é. O termo induz falsamente a isso. Agora, o conservadorismo que eu vejo é aquele que conserva a base para ir além. A nova geração, por exemplo, poderá superar a nossa muitíssimo, mas não sem o respeito, a gratidão, a conservação, a preservação dos conceitos que foram passados. Então, essa é toda a questão. Isso a gente percebe que tem um problema aí com essa geração moderna ou pós-moderna, nem sei como chamar.
O pessoal acha que eles se bastam por si, e não é isso, você tem que preservar a base. Essa é toda a questão. Aliás, eu fiz um estudo através de um psicólogo estadunidense chamado Clare W. Graves. Esse cara, na década de 60, ele pesquisou, ficou 10 anos pesquisando e tal, e ele notou que as coisas evoluem por camadas. Ou seja, tem um pessoalzinho que tinha que sobreviver, então eles começaram a formar bandos para facilitar a sobrevivência. Num determinado momento, esse pessoal começou a formar tribos, que é numa tribo outras coisas viriam, como respeito aos ancestrais, etc. Depois, o grande caçador surge, então ele se liberta da tribo e vai ser o grande caçador. Depois vem a sociedade cheia de regramentos. Depois tem uma sociedade, isso eu estou falando dezenas de milhões de anos, né, em cada nível. Depois vem a sociedade de livre mercado. Depois esse livre mercado necessita de uma preocupação ecológica. Então, para que se respeite a natureza. E depois de tudo isso, esse cara chegou à conclusão que depois de passar por tudo isso, existe um nível de consciência que consegue compreender que todos os níveis anteriores devem ser preservados. E que um acaba brigando com o outro por reducionismo ideológico. Ou seja, que expressão é essa? Por visão estreita, né? Numa visão mais jocosa, jovem, por noceguismo crônico. Quando você entende numa visão, olha a palavrinha aí, transcendente, que você deve preservar, respeitar, ajudar todos esses níveis de consciência inferiores. E por que inferiores? Porque eles são mais restritos do que o seu nível de consciência. Não é inferior no sentido que atribuem essa palavra, preconceito, tá? No sentido técnico. Você tem uma visão mais restrita, mais estreita. Quando você percebe que você pode amar essas criaturas, ajudar essas criaturas, todas elas, não precisa um brigar com o outro, aí você adquiriu uma visão transcendente a todas essas perspectivas. É muito interessante. Eu recomendo enfaticamente o estudo desse cara, Clare W. Graves. E é isso, gente. Eu termino assim com o Graves, que eu acho que é um grande final aí para o nosso Hangout. E brevemente eu escrevi sobre o Graves, espero publicar esse livro aí antes do final do ano. Olha, no mais eu posso dizer que aprendi bastante aqui hoje, gostei muito do Hangout e deixo aí o meu abraço, minha gratidão a todos, a minha professora Rochelle, muito obrigado.